Amém. Corações abertos, preparados ou não? Mês da família é sempre um mês para nós voltarmos todos os nossos pensamentos para essa instituição que é, como já disse, né, a célula máter, mãe de toda a sociedade. Família vem antes do que o governo humano, família vem antes do que tudo. Mas eu sei que família é lugar de expectativas, de sonhos e de alegrias, mas também família é onde nós enfrentamos decepções, problemas e crises. Não tem família perfeita, então precisamos aprender a lidar com as imperfeições. Vamos orar para que Deus nos use? Preciso da graça dele para compartilhar a palavra com liberdade. E vocês precisam também de coração aberto para receber a palavra, não vinda do pastor Joel, mas vinda da parte de Deus, por intermédio do pastor Joel. Por isso que eu preciso estar agora filtrando sentimentos, emoções e mesmo a minha incapacidade, para que eu seja agora um vaso nas mãos do Senhor e um vaso limpo para que Ele use. Então eu preciso das suas orações, eu conto com elas em nome de Jesus. Pai, nós nos achegamos à Tua presença. É bom estarmos aqui na Tua casa. Como acabamos de Te louvar em cânticos tão profundos, Senhor. Nós queremos agora, com os nossos corações já acalmados, queremos abri-los para recebermos a porção da Tua palavra e o recado que o Senhor tem para nós. Pai, entregamos nossas famílias em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Isaías 38, leremos dos versículos 1 a 3. Abre lá sua Bíblia em Isaías 38, leremos dos versículos 1 a 3. O profeta Isaías é um profeta que profetizou durante vários reis em Israel. E um desses reis que receberam a porção do desafio de Isaías era o rei Ezequias. Então, parte desse trecho lido em Isaías, nós veremos também relatado lá no segundo livro de Reis. E, no momento oportuno, pedirei para vocês me acompanharem numa leitura também lá no livro de Reis. Mas agora vamos ler Isaías 38, 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias, deixa eu só esclarecer uma coisa, esse Ezequias não tem nada a ver com o nosso Ezequias, tá bom? O nosso Ezequias é o nosso Ezequias, esse Ezequias aqui é rei, tá bom? Não tem nada a ver com Ezequias de Castro. Isso, ele está lá atrás, tá vendo? Ele estava achando que eu ia pregar para ele hoje, né? A palavra também é aplicada a ele, mas esse Ezequias é o rei Ezequias. Vamos lá de novo então? Voltando, né? Apaga tudo e volta tudo de novo. Vamos lá, começar do começo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Hoje nós damos abertura ao nosso mês da família. Todo maio é mês da família para nós aqui na IBEG. Não que os outros meses não sejam meses dedicados à família, mas nós nos voltamos a desafiar as famílias muito mais no mês de maio. E o tema escolhido para esse ano é: põe em ordem a tua casa. Para pensar comigo aqui agora sobre uma pequena ilustração. Vamos fazer aqui um faz de conta, mas talvez esse faz de conta seja realidade na casa de muitos de vocês. Pensa naquela mãe, aquela mãe que gosta de ver tudo arrumado, tudo ajeitado. Tem mãe dessas aqui? Fala nada ainda, hein? Aquela mãe que gosta de ver tudo no lugar certinho. Aí imagina essa mãe que sempre zela
preza, trabalha, se esforça para deixar tudo em seu lugar. Aí de repente vem os filhos, e acompanhado do marmanjo do pai também, né? Porque os filhos às vezes não fazem isso sozinhos. Mas vem lá os filhos e fazem aquele rebuliço, deixa tudo de cabeça para baixo, quarto desarrumado, cama bagunçada, sapato jogado por tudo que é lado, roupa fora do lugar, um verdadeiro caos. E aí vê se você já ouviu essas frases famosas. Está pensando que eu sou sua empregada? No Nordeste algumas até dizem assim: está pensando que eu sou tua parceira? Eu não sou escrava, não. A escravidão já foi abolida. Aqui não é casa da mãe Joana. Já ouviu essas frases? Alguma mãe aqui gosta de casa bagunçada e desarrumada? Não, é claro que não. O termo casa, a palavra casa, esse substantivo casa, pode estar relacionado ao nosso lugar de habitação. E quando eu estou falando nesses exemplos aqui, a gente consegue imaginar a casa como o habitáculo, o local onde os móveis estão ali ajeitados, onde as paredes estão limpas, onde você gosta de ver tudo brilhando e cheiroso. No entanto, o substantivo casa também está relacionado à família. Mas também casa pode ser aplicado à minha vida em particular. Da mesma forma que uma casa desordenada causa fúria em nossas mães, em nossas esposas, será que a gente consegue imaginar o sentimento e a opinião de Deus se as nossas vidas ou as nossas famílias estiverem desarrumadas? Se a casa no sentido de local estiver bagunçado, causa fúria e causa desconforto, o que dizer da tua vida e da tua família desarranjada perante Deus? Será que Deus fica feliz? Ou será que a gente consegue relacionar a fúria de uma mãe com também o sentimento de pesar de Deus, o nosso Pai? Nós podemos dizer que a nossa casa está em ordem diante de Deus quando nós andamos em seus caminhos, quando nós fazemos a sua vontade, quando nós o agradamos em tudo, vivendo em santidade e em obediência à sua palavra. Eu já faço uma primeira pergunta: como é que está a tua vida? Como é que está a tua casa? Está arrumada ou está desarrumada? Será que na tua casa existe aquele quartinho de despensa onde ninguém chega lá? Quem sabe as mentiras encobertas, quem sabe os pecados escondidos, quem sabe aquelas coisas que você torce e faz de tudo para que ninguém descubra? Como é que está a tua casa em se tratando da tua vida? Hoje e nos próximos domingos seremos confrontados com aspectos de nossa vida familiar que precisam ser ordenados diante de Deus. Por isso que, para a gente começar a analisar essa frase célebre de Ezequias, que recebida de Deus o faz chorar, e qual foi a frase que ele recebe de Deus? Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Que frase pesada. Vamos analisar um pouquinho a vida de Ezequias? Lembra que eu te disse que Isaías profetizou nos tempos do rei Ezequias? E a descrição do que foi o reinado de Ezequias está lá no segundo livro de Reis. Vai comigo agora lá no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, capítulo 18, nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Vamos fazer uma leitura de como era a vida de Ezequias? Por que Ezequias recebeu esse decreto de Deus? Talvez você esteja pensando que Ezequias recebeu esse decreto de Deus em virtude dele estar carregando algum pecado. E aí talvez você dissesse: bem feito, vai morrer mesmo, desgraçado. Você merece morrer.
Mas vamos analisar um pouquinho o pano de fundo da vida de Ezequias. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos 1 a 5. Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Quantos jovens aqui têm 25 anos? De 25 anos para baixo, pelo menos. 25? Olha aí, está vendo? Olha que exemplo tremendo, hein? Com 25 anos ele começou a reinar. Já tinha um objetivo de vida. Você com 25 anos já sabe o que você quer fazer dessa vida? Espero que sim, né? Mas ele começa aqui a reinar com 25 anos. E 29 anos reinou em Jerusalém. Olha, um reinado extenso, 29 anos. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E olha a descrição agora sobre quem era Ezequias. Como é que foi o reinado de Ezequias? O versículo 3 diz que ele fez o que era o quê? Reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Um dos feitos de Ezequias, alguns deles são descritos no versículo 4, tirou os altos. Sabe o que eram os altos? Os altos eram locais de paganismo, onde existiam ídolos que eram levantados, e onde o povo de Israel e de Judá, que estava se desviando da adoração ao único Deus, iam fazer suas oferendas a deuses estranhos. Sabe o que ele fez? De agora por diante, chega! Ninguém mais adora falso Deus aqui. E ele derribou a todos os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Lembra da serpente de metal? Aquela serpente de metal que foi levantada lá no deserto, e todo aquele que havia sido pecado pelas serpentes abrasadoras, que olhando para aquela serpente de metal, crendo que Deus os restauraria, eles eram curados. Só que essa serpente de metal havia se transformado em objeto de adoração. Então ele falou: chega de palhaçada. Pegou a serpente de metal e deu fim nela. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Era a deusa serpente de metal, adorada por eles. E aí no versículo 5 diz que no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, gente, olha que descrição sobre Ezequias. Olha, se o Ezequias nosso ouvir uma coisa dessa e falar: eu quero ser igual o rei Ezequias, a vida do Ezequias nosso vai prosperar. Porque dá uma olhada, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Você consegue imaginar? Pega todos os reis antes dele, pega todos os reis depois dele. Quem foi melhor do que Ezequias? Ninguém. Deu para a gente ler aí? Viu aí, Ezequias? Viu? Dê uma olhada como que era esse rei Ezequias, que recebe de Deus o decreto: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Talvez você estivesse de repente e precipitadamente julgando Ezequias como sendo alguém digno de morte, um mau rei, um rei idólatra, um rei que havia se desviado do Senhor. No entanto, Ezequias era um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas com 39 anos de idade, ele descobriu uma doença mortal, e o decreto veio da parte de Deus: você morrerá. Ele tinha 39 anos. Quem gosta de fazer conta, faz conta comigo agora. Ele reinou 29 anos. Pega o número 29. Só que vocês se lembram, desses 29 anos que ele reinou, ele teve uma quantidade de anos que foi uma sobrevida que Deus deu para ele. Lembra, veio o decreto: você vai morrer, ele implora a hora, e o Senhor fala: tudo bem, você não vai morrer agora, mas daqui a 15 anos você morre. Então, dos 29 anos que ele reinou, até que ele veio a morrer dessa doença mortal, tira 15 anos. 29 menos 15, 14. Com quantos anos ele começou a reinar? 25. 25 mais 14? 39, isso. É que eu não vi com você com tanto. Eu falei quanto? Ele, 39? Está respondendo ou está perguntando? 39. Como você faria
se você recebesse um decreto de morte aos 39 anos, quantos aqui tem 39 pelo menos? 40, 38, vai, de 38 a 40, vamos lá, revela a sua idade. Tem alguém aí, por aí? Olha lá, o Eric lá atrás levantou a mão. Eric, você vai morrer. Está vendo? Não! Como que a gente reagiria a um decreto desse? Você vai morrer com 39 anos de idade. Eu tenho sonho, Senhor. Eu tenho muita coisa para realizar. Mas veio o decreto, você vai morrer. Você já pensou que hoje pode ser o seu último dia de vida sobre a terra? Você já considerou isso? Quem consegue levantar aqui e dizer, não, pastor, eu não morro hoje, tenho plena certeza que eu acordarei amanhã? Talvez você já ficou até com medo de dizer, eu sou besta de dizer, e vai que o Senhor vem e fala, Alguém aqui consegue dizer, estarei vivo daqui a uma semana? Daqui a um mês? Daqui a um ano? E aí eu pergunto para você, hoje pode ser o último dia da tua vida. Tua casa está em ordem? A tua casa pode ser primeiramente a tua vida. Tua vida está em ordem? Tua vida está pautada na verdade? Tua vida está pautada na honestidade? Tua vida está pautada na obediência a Deus? Você pode dizer ousadamente, como Ezequias disse, volta lá para Isaías 38 de novo. Quando ele recebe o decreto de morte, o que diz lá em Ezequias, ou em Isaías 38, versículo de número 3. Isaías 38, 3. Olha o que Ezequias diz: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Tua casa está em ordem? Tua vida está em ordem a ponto de que, se hoje fosse decretado o último dia da sua vida, e Deus chegasse e você pudesse dizer sinceramente, abertamente, de peito aberto: Senhor, eu tenho andado na verdade, eu tenho andado na honestidade, Tu conheces o meu coração. Mais uma vez eu pergunto, tua casa está em ordem? Tua vida está em ordem? Porque hoje pode ser o último dia da tua vida. E eu quero saber se a tua vida está em ordem. Talvez você esteja permitindo que o pecado esteja presente na tua vida, ou dentro da tua casa, no seio da tua família, e você está sendo aquele que está permitindo que o pecado esteja ou na tua vida, ou no seio da tua casa e da tua família. Há algo que precisa ser arrumado na sua vida, há algo que precisa ser ajeitado na sua família. Quem sabe vícios, drogas, fornicação, que é a relação ilícita entre pessoas não casadas. Será que o adultério, seja físico ou virtual? O que você tem navegado pela internet? Você é jovem. O que você tem assistido nas redes sociais? E você, homem ou mulher casada? Quem sabe estás vivendo a sua própria maneira de pensar, sem levar em conta a Deus, silenciado com o seu cônjuge. Quem sabe tem gente que hoje cantou aqui: eu e minha casa serviremos a Deus, mas está dormindo de bumbum virado um para o outro. Silenciado dentro de casa. Cônjuges mudos. Como é que está a sua vida? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua relação com os teus filhos?
Como é que está a tua relação com os teus pais, ó filho? Amigo, amiga, irmãos, irmãs, a primeira coisa que nós precisamos colocar em ordem, e hoje nesse primeiro domingo eu quero falar sobre a primeira coisa que nós precisamos colocar em ordem, que são os nossos relacionamentos. Hoje exploraremos princípios bíblicos que nos ajudarão a estabelecer uma relação saudável, primeiramente com Deus, a nossa relação vertical e a nossa relação horizontal. A mensagem vai ter 2 pontos, é claro que subdivididos, mas a primeira grande verdade do primeiro relacionamento que precisa ser colocado em ordem hoje é o nosso relacionamento vertical. E a minha palavra de ordem para você e para esse que vos fala, porque pregando a vocês eu prego para mim, eu vou dizer: põe em ordem a sua vida com Deus. Põe em ordem a tua casa com Deus. Nós não podemos achar que podemos viver sem levar em consideração que nós prestaremos contas a um Deus. Ezequias foi instruído por Deus a colocar a sua casa em ordem. Quem é que chegou para Ezequias e falou: põe a tua casa em ordem? Quem foi que disse? Não ouvi. Quem foi que disse? Isaías estava transmitindo a palavra de quem? Quem foi que disse? Isaías vai lá e fala para Ezequias. Quem? Deus. Se a palavra veio de Deus a Ezequias, a primeira coisa que nós precisamos hoje responder é a Deus: como é que está a nossa casa? Como é que está a nossa vida? Como é que estava a vida de Ezequias? Como é que estava a vida dele? Desordenada? Bagunçada? Ele estava preparado para morrer ou não? De mãos limpas? Estava ou não? Como que era o testemunho desse homem? Lembra que ele mesmo se levantou lá em Isaías, no versículo 3 que nós lemos: Senhor, tu sabes que eu tenho andado de ti em verdade, tenho andado diante de ti, Senhor, com o meu coração perfeito, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. Ele estava com a casa dele em ordem, casa, vida. Agora, diante do fato que um homem com a vida em ordem diante de Deus é alertado por Deus sobre a efetividade, a realidade e a iminência da morte, se esse homem, andando em perfeição, recebe o decreto de Deus: você vai morrer, eu quero que você também leve em consideração isso, você e eu, de que nós morreremos. E a primeira prestação de contas de casa, se está em ordem ou não, que nós daremos a Deus, é de como está a nossa vida. Por isso, amados, o primeiro relacionamento que precisa ser colocado em ordem hoje é o teu relacionamento com Deus. Não adianta você querer paz para o teu lar, não adianta você querer harmonia para o teu lar, não adianta você querer colocar a tua casa, lar, família em ordem, se a tua própria vida, casa está bagunçada. Você precisa primeiro botar em ordem a tua vida, a tua casa. Vejamos alguns impedimentos de vivermos um relacionamento saudável com Deus. O que é que pode bagunçar a nossa vida, a ponto de Deus dizer para você hoje, particularmente, como eu tenho certeza que Ele está sussurrando ao seu ouvido: coloca tua casa em ordem, coloca tua vida em ordem. Coloca a tua vida em ordem diante de mim. A qualquer momento eu te recolho, a qualquer momento eu te chamo. Tua vida precisa estar em ordem comigo. Quais são os impedimentos da gente ter uma vida e um relacionamento saudável com Deus? Pecado e desobediência.
Lá em Romanos 3:23 diz que o pecado é uma realidade na tua e na minha vida. Não adianta a gente negar e dizer que a gente não peca. Eu peco, esse que vos fala. Em Romanos 3:23 tem um decreto, porque todos pecaram, e porque pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Alguém nega que é pecador? Todos nós somos pecadores. Mas não podemos nos esquecer de que o pecado e a desobediência podem criar uma barreira entre nós e Deus e trazer consequências terríveis para nossas vidas e, consequentemente, para nossas famílias. Quebra de relacionamentos, tristeza, angústia. Quem acompanhou a mensagem de quarta-feira? Quem? Ai, que tristeza. Quem acompanhou a mensagem de quarta-feira? Ai, que tristeza, eu não vou perguntar mais não, para não me machucar mais. Quarta-feira eu convoquei todos, vamos nos conectar, vamos estudar o Salmo 32. E no Salmo 32, nos versículos 3 a 4, as palavras de Davi foram estas, que eu retrato a vocês uma vez mais. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Como eu disse para vocês na quarta-feira, enquanto Davi encobriu o seu pecado, sua vida não prosperou. Então o que é que pode quebrar a minha relação com Deus, a ponto de Deus falar, põe em ordem a tua vida? Pecado e desobediência. Mas em segundo lugar, o que é que pode impedir a minha relação com Deus, a ponto de Deus dizer, coloque em ordem a tua casa? São distrações e prioridades erradas. Quanto crente distraído nos dias de hoje com prioridades erradas. Em Mateus 6:24 diz o seguinte, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como a gente servir a dois senhores. Não tem como você estar dizendo, quero servir a Deus e estar distraído com o mundo. Não podemos servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras referências, em outras versões diz, você não pode servir a Deus e as riquezas. Quais são algumas das distrações modernas que talvez tenham te afastado de uma vida de fé e comunhão com Deus e tem bagunçado a tua casa, vida? A busca por posição, a busca por riquezas, a busca por realização, as redes sociais, os prazeres dessa vida. O que é que tem te distraído? O que é que tem tomado o teu tempo e a tua concentração, a ponto de você colocar prioridades erradas? Talvez está colocando outras coisas em detrimento da tua família. Você tem dedicado o seu tempo a quê? E desprezado a tua família e a tua casa? O que é que tem roubado o seu tempo? E tem impedido que você tenha um tempo de qualidade com os teus filhos? Ah, meus irmãos, não somente o pecado e a desobediência tem bagunçado a nossa vida, como a distração e as prioridades erradas. Essas preocupações do mundo podem se tornar prioridades erradas em nossa vida. Talvez você esteja colocando o trabalho acima da tua família. Está errado. Está errado. Em terceiro lugar, sabe o que pode estar bagunçando a nossa casa? A falta de intimidade e comunhão com Deus. Você e eu não nos tocamos ainda com o que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João 15:5. Sabe o que Jesus nos diz no Evangelho de João 15, versículo 5? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Você acha que você consegue por tua dedicação, por teu esforço, por teu tempo,
roubado da família e roubado de Deus para dedicar, quem sabe, aquilo que você tem colocado como prioridade. Sem Deus e sem Jesus, nada a gente consegue. Isso se a gente estiver ligado nele. Você está ligado nele ou não? Porque isso aqui é para quem é filho de Deus, para quem está ligado nele. Eu sou a videira, vós as varas. Tem varas aqui? Ramos enxertados e colados na vara que é Cristo? Tem ou não tem? Porque se Jesus faz parte da tua vida, a prioridade é Ele. A intimidade que você tem que gozar é com Ele. A comunhão é com Ele, porque busquem a Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas que talvez estão roubando a sua atenção, serão o quê? Acrescentadas. Louvado seja Deus. Você crê nisso? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus durante a sua caminhada? Você consegue se alegrar quando está na presença dEle? Qual é o teu sentimento de estar aqui hoje? Amém, alegria, eu gostei. O Gustavo é meu torcedor aqui. Eu gosto porque quando eu vou ouvir as minhas mensagens, eu sempre ouço a voz do Gustavo. Amém, aleluia, alegria. É isso aí, Gustavo. Não sai desse banco aí, tá? Porque aqui capta bem. Isso. Ele é a minha, como que a gente fala? É claque, é isso? Isso. Beleza. Mas você está alegre ou está feliz ou não? Amém ou não? Tem lugar melhor do que estar na presença de Deus? Amém ou não? Ou você queria estar no show da Madonna ontem, é? Queria? Talvez você ficou ligado a madrugada toda lá assistindo. Ai, que lindo, que lindo. Hipocrisia. O sul está se acabando nas águas e o governo gastando milhões para trazer Madonna. Estar em comunhão te incomoda? Vir para a igreja te incomoda? A leitura bíblica lhe causa tédio? Olha para mim, mas olha para mim, eu quero olhar nos olhos de todos vocês, olha para mim, olha para mim. Pastor Joel te entendia? Não aguento mais ouvir esse pastor. A palavra te causa ranço? Você está buscando algumas daquelas palavrinhas de afago? Ah, irmãos, a gente precisa colocar a nossa vida em ordem com Deus. Eu quero ver o meu lar prosperar, eu quero ver a minha família nas mãos do Senhor, mas a mudança começa por esse que vos fala. Joel, coloca a tua casa, primeiramente a tua vida em ordem com Deus. Hoje nós precisamos tratar do nosso relacionamento com Deus. Hoje você está sendo convidado a colocar sua vida em ordem com Deus e restaurar seu relacionamento com Ele. E sabe quais são os passos para restaurar o nosso relacionamento com Deus? Não tem outro. Arrependimento e confissão. Você pode continuar nos teus erros. E lembra quais são os erros que tem me afastado de ter uma comunhão e deixando a minha vida desarrumada? Pecado, lembra? Desobediência. O que mais depois que eu disse? Distração. Prioridades erradas. E o que mais que eu disse? A falta de intimidade e comunhão. Você pode continuar desse jeitinho e você vai cada vez mais bagunçar a tua vida. Ou você pode hoje seguir alguns passos para restaurar o teu relacionamento com Deus. E o primeiro é o quê? Arrependimento e confissão, amém ou não? Alguém conseguiria dizer o versículo que eu repito, acho que 365 vezes no ano? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, jamais, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcança o quê? Misericórdia. Como é que eu faço para desbagunçar? Meu Deus do céu, é isso mesmo? Tem essa palavra? Bagunçar e desbagunçar? Não. Arrumar, vai, arrumar fica melhor. Como é que eu faço para arrumar a minha casa? Colocar a minha casa em ordem? É reconhecendo os meus pecados e os confessando. Primeira epístola de João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você crê nisso ou não? Amém.
vida renovada. Mas em segundo lugar, qual é o segundo passo que eu preciso dar para botar minha vida em ordem com Deus, para restaurar o meu relacionamento com Deus? É renovar a minha mente e o meu coração. Lá em Romanos 12, 2, eu acho que esse foi um texto que a gente usou em tema de camiseta dos jovens, não é esse, eu acho? Na camiseta dos símbolos, não é? Romanos 12, 2, vamos todos ler a uma só voz enquanto eu bebo água? Vamos lá. E não... Transformação, renovação do entendimento. Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os ao Senhor, deixe, abandone os seus pecados, mas renove a sua mente e o seu coração. Não tem como eu deixar a mente vazia e não ocupá-la com as coisas de Deus e esperar que eu vá vencer as tentações. Você tira o que não presta, que foi arrependido e deixado, e preenche, renova sua mente e o seu coração com as coisas de Deus. Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Eu preciso renovar a minha mente, ter um novo estilo de vida. Gente, a internet é uma maravilha, é uma bênção, mas é uma desgraça ao mesmo tempo. Tem tanta coisa boa para a gente ir atrás, buscar, para encher e preencher o nosso tempo, mas a gente está às vezes nos deteriorando, a gente está poluindo a nossa mente e o nosso coração. Mas o terceiro passo que você deve dar é o cultivo da intimidade e da comunhão. Eu vi lá, acho que o irmão Geraldo colocou um vídeo hoje lá, é isso? No grupo da igreja? Isso, que está lá, o senhor nem viu o que o senhor colocou? Isso, então. Isso, eu ouvi e estava lá falando. Quem sai da igreja por causa de pessoas é porque nunca veio para a igreja por conta e por causa de Jesus. Entende? Então é assim, gente. Eu preciso continuar cultivando a minha intimidade, a minha comunhão com Deus. Sabe o que diz em Tiago 4,8? Chegai-vos a Deus. E Ele, se chegará a vós. Você quer o Senhor mais perto de você para arrumar a tua casa? Amém ou não? Amém. Mas de onde vem a iniciativa primeira? De você se chegar a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, e purificai os corações. Mas sabe, acima de tudo, você pode dar esses 3 passos: arrepender, confessar, deixar, renovar a mente e o coração, cultivar intimidade e comunhão. Mas acima de tudo, sabe quem é o único que pode, sabe, organizar a tua vida e ajeitar tudo e botar a tua casa em ordem? Tem nome: Jesus Cristo. Amém ou não? É Ele, é só Ele. Em Romanos 5,1 diz que nós somos justificados pela fé, e justificados pela fé nós podemos ter paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão em paz aqui? Amém? Paz de Deus, não tem coisa melhor. Sereno é quem tem a paz de estar em paz com Deus, já disse alguém. Nós éramos inimigos de Deus por conta dos nossos pecados. Por Jesus Cristo a gente pode se reconciliar com Ele e ter paz com Ele. Por isso, meu primeiro apelo para você nesse primeiro ponto geral é: põe em ordem a tua casa. E a minha primeira pergunta é: como está o teu relacionamento vertical? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Por isso, coloque em ordem a tua casa, no sentido de coloque em ordem a tua vida com Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Segundo, eu disse que tinha 2 pontos gerais. O segundo é, já que eu estou falando de restauração e botar em ordem relacionamentos, o primeiro relacionamento que precisa ser colocado em ordem é o meu relacionamento vertical. Com quem? Com Deus. Só que eu preciso hoje também colocar em ordem o meu relacionamento horizontal.
E o meu relacionamento horizontal é o meu relacionamento que eu preciso botar em ordem com os iguais, com aqueles que estão aqui, com os homens, com os seres humanos. E em se tratando de casa, eu quero dizer, coloca em ordem a tua família. A tua relação, meu amado, entre cônjuges, a tua relação entre pais e filhos, a relação entre filhos e pais, precisa ser colocada em ordem. Entre os relacionamentos horizontais que precisam hoje ser ajeitados, arrumados, o primeiro deles é o relacionamento com o cônjuge. E hoje eu quero falar para você, tem marido aqui? Diz amém com voz grossa. Tem mulher aqui? Eu quero falar para você, marido, eu quero falar para você, mulher. E não tem texto mais odiado pelas pessoas do que o texto de Efésios 5, 22 a 33. Vamos lá? É odiado. Efésios 5, 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: vós mulheres, tem mulher aqui, e eu só vou falar para mulher e para homem, tá bom? Então, tem mulher aqui? Amém. Vós mulheres, olha o arrepio agora, olha, sabe, sarna, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Eu não ouvi amém. E nem pedindo amém eu vou ouvir amém. Por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Olha, o que o Senhor vai falar para nós, homens e mulheres, é pautado na palavra de Deus, no exemplo da relação entre Deus, Cristo e a igreja. Aí eu te pergunto, existe diferença entre Deus e Jesus no sentido de poder? Pergunto mais uma vez, existe diferença entre Deus e Jesus no que concerne a poder? A importância? Algum deve receber mais ou menos honra do que o outro? Existe igualdade entre Deus e Jesus? Amém. Mas existiu na relação entre Deus e Jesus uma sujeição da parte de Jesus a Deus? Quando ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita, no entanto, o que há? Eu posso dizer então que Jesus é inferior a Deus, é isso? Irmãos, a sujeição da esposa ao esposo não tem a ver com inferioridade. Não tem a ver com escravidão, não tem a ver de forma alguma em uma obediência cega, principalmente a princípios que estejam fora dos princípios da palavra de Deus. Em momento algum a palavra diz que a mulher deve se sujeitar ao homem, sendo capacho do homem. Mas a relação entre o homem e a mulher foi pautada em igualdade, tanto que a mulher não foi tirada dos pés de Adão, não foi tirada da cabeça de Adão, mas foi tirada do seu lado. É para estar lado a lado. Mas dentro do que o Senhor estipulou para o lar, deve haver e despontar uma natural liderança do homem. Deveria ser natural. Mas sabe por que hoje não existe? Porque tem muito homem que não assume o seu papel de homem. É isso. E quando o homem não assume o papel de homem, alguém tem que assumir o papel da liderança do lar. E mais uma vez eu te digo, eu louvo a Deus por muitas mulheres que seguraram a peteca e não deixaram o lar desandar, por causa de homens frouxos dentro de casa. Eu tenho que tirar o chapéu.
De sorte, 24, que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Em que está a nossa sujeição a Cristo? Você confia em Cristo como igreja? Amém ou não? Você confia que o Senhor cuidará de você? Você confia que o Senhor cumprirá as promessas? Amém? Você confia que Jesus Cristo vai cuidar e te proteger e jamais vai te abandonar? Você confia? Amém? É essa confiança que deveria haver entre a esposa e o esposo, de que o esposo vai lhe ser fiel, de que ele não vai te mentir, de que ele vai te proteger, de que ele vai te honrar, de que ele vai cuidar de você, como Cristo cuida da igreja. Tem dificuldade de uma mulher olhar para um homem desse e dizer: eu te amo? Talvez você diga: me mostra onde está esse pastor. É isso. Vós maridos, tem marido aqui, tem homem aqui ou não? Tem. Olha a nossa responsabilidade. Deixa eu ver só uma coisa, tem mulher aqui? Tem homem aqui? Depois eu vou pedir o print para ver quem ficou em silêncio, que não respondeu nem no homem nem na mulher. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Olha aí, hein? Ó marido, você que disse amém. O marido tem que amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Está aqui. A si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, não a do outro. Próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém ou não? Eu peço para um homem corajoso aí para dar um tapa na sua própria cara, mas com toda a força. Você tem coragem? Não. É claro que não, eu sou tonto. Porque a gente ama o nosso corpo. Você maltrata o seu corpo? Você cuida do seu corpo. Você vai lá, né? Não é? Creminho, tudo. E a Bíblia diz que se você ama o teu corpo, você tem que amar a mulher igual como você ama a si mesmo. Ô meu amado. 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Tem muito homem que até hoje não deixou pai nem mãe, não consegue sair da barra de saia da mamãe. E do papai, é o papai que socorre em tudo. Ô papai, faz um pix para mim. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Sabe, às vezes eu fico pensando, tá aí o adolescente, 15 anos, 16 anos, eu te amo. Quer casar comigo? Vamos namorar. Não tem dinheiro nem para levar a menina para ir comer um hambúrguer. O pai tem que ficar sustentando. Está pronto para casar? Não está. Grande é esse mistério. 32. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie, honre o seu marido. Você encontrou um varão desse? Olha, eu não vou pedir amém não, senão a gente constrange, né? Mas diz o amém aí, no seu coração. Minha amada irmã, você encontrou um homem desse que te ama e cuida de você? Olha, espontâneo. Eu não ouvi se lá do fundo uma voz disse amém. Amém. Isso, glória a Deus. Se você encontrou esse, sabe o que a Bíblia diz? Reverencie. Não é reverencie, oh meu sonho, nada disso.
honre. E segura, hein? Segura, porque vai ter muita de olho nele. Nos nossos dias é assim. Então, maridos, você está disposto a amar sua mulher? Ser fiel, honrar, falar a verdade, cuidar, dar a sua vida por ela? Amém. Opa, gravou, Paula? Isso. Eu vou dar mais uma oportunidade. Mulheres, liguem seus celulares e gravem aí agora, tá? Eu vou perguntar tudo de novo. Agora me diz o seguinte: homem, você encontrou uma mulher que te respeita? Amém. Você encontrou uma mulher que te ama? Amém. Que te honra? Amém. Que te defende? Amém. Com unhas e dentes? Louvado e bendito seja o Senhor. E é nessa relação de troca, como houve entre Cristo e a sua igreja, sem inferioridade, e Deus quer que os relacionamentos horizontais sejam hoje restaurados para a honra e glória do Senhor Jesus. É assim, marido amando a mulher, e mulher respeitando e amando o marido, tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Mas não parou por aí, porque em Efésios continua. Vamos ao capítulo 6 agora, porque a gente precisa botar em ordem a nossa casa nos relacionamentos entre os cônjuges, mas a gente precisa botar em ordem a nossa casa no relacionamento entre filhos e pais. Tem filho aqui? Tem filho que vive ainda com os pais dentro de casa, porque ainda não saiu, não deixou pai e mãe? Tem filho aqui que ainda vive com os pais? Diga amém. Ouve muito bem o que a palavra de Deus diz. Você pode ter 90 anos de idade, se você está debaixo do teto dos seus pais, você deve honra, respeito e obediência aos teus pais. Você pode ter 100 anos de idade e teus pais 120. Se você ainda não saiu de dentro de casa para viver a tua vida, segundo o que o teu nariz diga, se você está dentro da casa dos teus pais, você deve honra e obediência a eles. Eu posso ouvir amém ou não? Amém. Eu fico consternado, eu fico abismado. Como tem hoje filhos que querem estar vivendo, sugando, comendo, aproveitando, mas querem ter a vida própria deles. Ainda querem afrontar os pais e dizer o que os pais têm que fazer. Olha o que a Bíblia diz aqui em Efésios 6, no versículos de 1 a 3. Vós, filhos, posso ouvir um amém, filhos? Sede obedientes a vossos pais no Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ah, você não conhece meu pai, você não conhece a minha mãe. Se você é menor de idade, tem sido abusado, violentado, se você tem sido trucidado, se existe alguma coisa fora dos princípios da palavra de Deus, você sabe que você pode buscar ajuda. A gente não deve honra e obediência se o teu pai está abusando de você sexualmente. Ah, eu tenho que obedecer, pastor, meu pai quer abusar de mim. Eu fiquei estarrecido com um vídeo esses dias, de um pai abusando da própria filha. Ah não, mas a Bíblia diz que eu tenho que obedecer e honrar o meu pai. Você tem que denunciar para o teu pai ir para a cadeia. Se você, mulher, está sendo abusada, violentada, isso não é sujeição, isso é burrice. Porque o que cabe ao homem é te amar, te respeitar, cuidar de você, como cuida de si mesmo. E se alguma coisa foge disso, é crime e tem que ser denunciado. Eu fiquei enraivecido, onde eu vi um vídeo de um pastor dizendo: não, a Bíblia diz que você tem que honrar, perdoa o teu pai por tudo que ele está fazendo com você. Perdoa não? Se é crime, precisa ser denunciado. Agora, papai não deixa eu sair de casa.
Mamãe disse que eu tenho que voltar às 10 horas, vou denunciar. Vai criar vergonha na tua cara. Você tem que obedecer os teus pais e honrá-lo. Se você não tem idade para fazer o que você quer fazer por si mesmo, honra, obedeça. Ou então peça a tua emancipação. Consegue se manter? Consegue? Agora tem um montão de guri cheirando ainda a pipi. E está querendo mandar nos pais. Em pais justos e honestos que estão querendo o bem deles. Sabe por que tem muito jovem hoje sendo ceifado? Porque não está honrando seus pais. Pais justos, cristãos e tementes a Deus. Sabe o segundo relacionamento, então, que precisa ser ajeitado hoje, horizontal? O primeiro é entre os cônjuges. O segundo é entre os filhos com seus pais. Mas o terceiro é entre os pais com seus filhos. Tem pai aqui? Amém. O versículo 4 está aí. Tem 3 versículos em Efésios 6 para os filhos e tem um versículo para os pais. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Você tem criado teus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Você tem instruído os teus filhos nos caminhos do Senhor, porque em Provérbios 22:6 diz: educa, instrui a criança no caminho em que ela deve andar. Por quê? Porque até quando envelhecer, jamais se desviará dele. Ah, irmãos, não removas os limites antigos que os vossos pais fizeram. Você não vai ficar irritando o seu filho naquelas ameaças. Você sabe quem manda, né? Eu vou te pegar, tortura psicológica. Eu vou te pegar. Não. Na casa onde há respeito à palavra do pai e da mãe, basta. E se a mãe disse sim, o pai diz sim. Se o pai diz não, a mãe diz não. E o filho não fica em lar dividido, se irritando com o pai que disse não, porque a mãe disse sim. Porque o filho sabe para onde ele vai correr. Quem é que vai passar a mão na minha cabecinha? Quem é que vai me apoiar nos meus errinhos? Meninão do Porsche. Lembra do caso do meninão, do garotão do Porsche? Empresário. A mamãe sustenta com 15 pila todo mês. O garotão do Porsche vai para a gandaia, sai de lá 150 km por hora, afunda o Porsche na traseira do carro de um trabalhador, mata o fulano. Mamãe, me socorre. Vai a mamãe correndo, meu filhinho machucou a boca. Ai, não está saindo nem sangue. O Porsche, um carrão preparado para altos impactos. Pega um Sandero que não está preparado para tudo isso. E quando eu soube que o carro era um Sandero, eu falei, meu Deus, me livra, Senhor, eu tenho um desse. Me livra dos Porsches da minha traseira, por favor. Mas o que eu estou falando, vai a mamãe e protege o filhinho. Tira o filhinho da cena do crime, passa a mão na cabeça do filhinho, meu bebezinho, vamos para longe. Audiência de custódia, o juiz exige 500 mil reais de fiança. Que faz a mamãe? Eu pago os 500 mil para tirar meu filhinho bonitinho. Pai. Não passa a mão nos pecados do teu filho. É bom falar do filho dos outros. A gente, para educar o filho dos outros, a gente está pronto. Ah, se fosse eu, comigo uma coisa dessa não se cria. Deus permite que a coisa aconteça debaixo do teu nariz, para a gente ver o duplo peso e a dupla medida. Pai, você tem que restaurar a tua relação com os teus filhos. Quais são os passos para a gente restaurar o nosso relacionamento horizontal?
Primeiro, pratique a pacificação. Irmãos, como está, sabe, em extinção crentes pacificadores. Mas como está em multiplicação crentes incendiários para botar fogo. A Bíblia diz em Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ô minha esposa, seja uma pacificadora dentro do teu lar. Bota fogo não. O marido às vezes chegou, usou uma palavra um pouco mais forte, a palavra branda, ela calma a ira, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes é momento da gente sair de perto, respirar, contar até 3, e depois com calma a gente conversar. Por isso, pratique a pacificação. Em segundo lugar, pratique a humildade e a mansidão. Em Mateus 5,5 está escrito: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão, humildade. A humildade e a mansidão são qualidades que promovem a paz, pois evitam conflitos e promovem a harmonia nos relacionamentos. É claro que devemos garantir a nossa integridade, mas podemos fazer isso sem precisar ferir os outros e fazê-lo de forma pacífica. A terceira forma da gente restaurar os nossos relacionamentos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, é perdoar e buscar a reconciliação, quando possível, para que nós possamos ter paz. Por que eu digo quando possível? Porque nunca do púlpito dessa igreja você vai ver esse pastor apoiar violência doméstica. Nunca. Nunca. A Bíblia enfatiza a importância do perdão e da reconciliação nas relações humanas. E Jesus ensinou que devemos perdoar aqueles que nos injustiçaram e buscar a reconciliação com eles. Sabe por quê? Porque em Mateus 5, 23 e 24 diz, Mateus 5, 23 e 24: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta não é tão importante quanto você ir e reconciliar-te primeiro com teu irmão, e aí depois você vem e entrega a tua oferta. Nada é mais importante, nem a tua oferta, nem nada. Lembra do sacerdote e do levita descendo, encontrando o homem moribundo, espancado no meio do caminho? Que fez o sacerdote? Não, eu tenho agora que ministrar o culto lá no templo, é mais importante eu ir para lá do que socorrer o homem. Que fez o levita? Se o sacerdote passou de largo, quem sou eu? Eu tenho que ir lá ministrar o serviço de auxílio ao sacerdote. Tem lá grelha para eu limpar, tem lá, a mesa dos pães para eu ajeitar. É mais importante eu ir lá do que eu socorrer esse. Nada é mais importante do que a gente buscar a pacificação, a mansidão, o perdão e a reconciliação. Como é que está o teu relacionamento horizontal? Como é que está a tua casa, a tua família? Primeiro a gente analisou, como é que está a tua vida, a tua casa com Deus? Tem alguma coisa para ajeitar com Ele hoje? Em segundo lugar, eu disse, como é que está a tua casa, a tua família? Como é que está você e tua esposa, hein, homem? Como é que está você, minha esposa? Minha esposa não, né? Senão eu estou falando direto para ela. Como é que está você, mulher, com o teu esposo? Mas também a minha esposa comigo e eu com ela. Como é que está a tua família? Como é que está o teu cuidado com teu filho, pai? Filho, como é que está a tua rebeldia com teu pai, Eu concluo a mensagem de hoje. Como é que as mães mesmo reagem, hein? Lembra? Está pensando que eu sou sua empregada? Aqui não é casa da mãe Joana. A escravidão já foi abolida.
Está pensando que eu sou tua parceira? Da mesma forma que as mães não gostam de uma casa bagunçada, o nosso Deus não quer ver a tua vida bagunçada e nem sequer a tua família. Podemos dizer que nossa casa está em ordem diante do Senhor, seja a minha vida, seja a minha família, quando andamos em seus caminhos, quando fazemos sua vontade, agradando-lhe em tudo, vivendo em santidade e obedecendo. Por isso eu digo, põe em ordem a tua casa. Hoje é dia de colocar em ordem a tua casa. Primeiro, põe em ordem a tua vida no teu relacionamento com Deus. Mas põe em ordem a tua casa no teu relacionamento com os teus pares. Marido, ame a tua esposa. Esposa, honre o teu marido. Pais, eduquem, instruam e não irritem os seus filhos. Mas filhos, obedeçam e honrem a seus pais. E que Deus possa fazer a obra em nome de Jesus. Fecha seus olhos e nós vamos louvar com um cântico tema. Tem um nome que é sobre todo o nome. O nome que ao nome dele deve se dobrar todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É um nome que tem o poder de curar a tua vida hoje, de ajeitar a tua vida bagunçada hoje, mas também pode trazer paz, harmonia e conserto para a tua família hoje. E se você crer nisso, saia daqui disposto a fazer a tua parte. Se você hoje reconhece que a tua vida está bagunçada, ordena a tua vida hoje, porque hoje pode ser o último dia da tua vida. Mas se a tua casa está bagunçada, ordena hoje que o Senhor ajeite a sua casa. O meu anseio é por famílias fortes, gerando uma igreja forte, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor. Canta do fundo do